Bom dia, quinto ano! Hoje, dia 6 de abril. Ontem começamos as aulas no mês de abril. Espero que estejam todos com saúde e muito bem. Nas últimas semanas, nós trabalhamos um pouquinho sobre a mistura de raças, né, que nós temos no Brasil. Estudamos especificamente algumas heranças que os negros deixaram e algumas heranças que os índios deixaram, né? Que são dois povos que fazem parte da formação do povo brasileiro. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho das heranças portuguesas, das heranças que os portugueses trouxeram, né, e deixaram para a formação do povo brasileiro, tá? Então, em várias áreas nós vimos, né, que temos heranças dos indígenas, dos negros, africanos, né, e também nós vamos ver aqui dos portugueses. Então, o título da nossa aula de hoje é Cultura Brasileira exibe ampla herança portuguesa. Por que a gente exibe ampla herança portuguesa? Porque dentro das heranças que nós temos, dos costumes, da formação do nosso povo, a maior parte das características que ficaram foram a dos portugueses, tá? Por mais que nós vimos que nós temos muita coisa que ficou de herança dos indígenas e africanos, os portugueses foram os que deixaram uma quantidade maior de herança para o nosso povo. A principal delas, né, é a língua, né, é o jeito de falar. Então, a nossa língua é a portuguesa. Lógico que o nosso português não é o português de Portugal. Nós temos uma adaptação da língua portuguesa de Portugal justamente por causa da herança desses outros dois povos que são os indígenas e os africanos, tá? Então, o que eles deixaram fez com que a nossa língua portuguesa ficasse um pouco diferente da língua portuguesa de Portugal, tá? Então, o Brasil é um país de muita diversidade, como a gente já viu. A cultura brasileira é fruto da miscigenação de inúmeros grupos étnicos. Então, aqui nós temos representantes. Aqui, então, nós temos a representação, né, de uma figura de uma pessoa branca, né, que representa os portugueses, indígena e uma pessoa negra, tá? Para mostrar que são vários os grupos étnicos. E aí nós vamos ver na aula de hoje que além dessas três principais culturas que fazem parte das heranças do povo brasileiro, nós temos também a questão dos imigrantes. Nós vamos ver um pouquinho quem são esses imigrantes, tá? É inegável que Portugal foi o país europeu que mais exerceu influência nas tradições, costumes e simbolismos do Brasil. Então, como eu havia falado, nós temos vários grupos de imigrantes que vieram da Europa. Além, lógico, dos portugueses, nós temos principalmente os italianos, alemães, holandeses. Nós temos também imigrantes que vieram do Japão, da China, tá? Então, são imigrantes que posteriormente, né, vieram até o Brasil. Porém, por que os portugueses foram o povo, né, europeu que mais deixou heranças para nós? Justamente porque eles foram os primeiros a chegarem aqui, então eles tiveram mais tempo conosco, né? E aí nós fomos agregando a cultura, né, deles, as heranças deles, e posteriormente nós tivemos também as heranças desses outros povos imigrantes que vieram para o nosso país, tá? Então aqui nós temos uma simulação da chegada dos portugueses, né? Só para ilustrar mesmo esse povo, né? Que faz parte do nosso povo hoje. Os portugueses deixaram então várias heranças.
uma das heranças seriam as festas populares. Duas das principais festas que nós temos hoje, que são o Carnaval e a celebração, né, das festas juninas no mês de junho, são heranças dos portugueses, tá? Principalmente as festas juninas. Na época, eram comemoradas por conta dos santos do mês de junho. E aí, depois foram instituídas para serem, né, juninas devido ao mês de junho, tá? Então, são duas das festas mais populares do Brasil e que são heranças dos portugueses. No nosso folclore, né, lembram que no mês de agosto geralmente a gente fala e trabalha um pouco o folclore. Nós temos várias manifestações folclóricas que são influências do folclore lusitano. Lusitano é o povo português, tá? De Portugal. Aqui nós temos três personagens, exemplos, né, de três personagens de criaturas, seres mágicos, né, criaturas que são do imaginário popular, que seria o bicho-papão, a cuca e o lobisomem, que são personagens folclóricos, heranças portuguesas, tá? Mas nós temos também personagens folclóricos nacionais aqui do Brasil. Então, esses são exemplos de três que vieram como herança dos portugueses. Nós temos as danças, várias danças que são ou heranças ou inspiradas em danças portuguesas. Aí aqui nós temos o maracatu, o fandango e a caninha verde, que são ritmos, né? Principalmente utilizados hoje no Nordeste. Aqui essa foto é um exemplo de uma dança do maracatu, tá? Principalmente as cidades de Olinda e Recife, né, fazem esse tipo de dança, de festa. E o maracatu é uma herança portuguesa que foi trazida por volta do ano de 1700, então é muito antiga aqui, tá? Nós temos também jogos e brincadeiras. Quem não conhece, né, a brincadeira de ciranda, a cirandinha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? É uma herança portuguesa, essa brincadeira de brincar de roda, de ciranda, tá? Lá em Portugal, inclusive, era um tipo de dança que era utilizada nos bailes, né? Enfim, e foi adaptada e aqui é utilizada para brincadeiras e jogos infantis. E nós temos também o jogo de botão, amarelinha, bolinha de gude, o jogo dos saquinhos, o peão, né? Todos jogos, né? Brinquedos e brincadeiras, heranças portuguesas. Na música, nós temos inúmeros instrumentos que os portugueses trouxeram, tá? Então, nós temos aqui o violão, a clarineta, que é esse instrumento aqui, o violino, o berimbau, por incrível que pareça, o berimbau é uma herança portuguesa, a flauta, a sanfona ou gaita e o piano, tá? São exemplos, mas nós temos vários instrumentos, porque a Europa é o celeiro das grandes orquestras, né? E não se faz orquestra sem vários instrumentos musicais. Então, nós temos a herança dos instrumentos muito forte, trazida pelos europeus, tá? Também temos as cantigas de roda, aquelas cantigas que os pais, né, os avós cantam pra gente desde criancinha. Depois, quando a gente entra na escola, na educação infantil, os primeiros anos da escola, nós cantamos, né, as cantigas de roda e de cirandinha, tá? Então, o Atirei o Pau no Gato, Escravos de Jó, Roda Peão são exemplos. Ciranda e cirandinha, como a gente já falou da brincadeira, né? Também tem a musiquinha, tá? O Sapo Cururu, todas as musiquinhas infantis que a gente conhece, já ouviu, e que são heranças também. E aí nós temos a culinária, lógico, temos inúmeros pratos, né, herdados dos portugueses, e aqui nós temos 4 exemplos,
tá? A feijoada, que é uma adaptação, na verdade, nós temos ingredientes bem brasileiros nela, mas ela é uma adaptação de comida portuguesa. A bacalhoada, utilizando o bacalhau, né? Que é feito, né, no Brasil, é bem característico português. O quindim, que é um doce de gema de ovo, né, daquela parte amarelinha do ovo, por isso ele fica tão amarelinho. É um doce, né, um tipo de doce. E o caldo verde, tá? Um caldo com algumas folhas, né, algumas hortaliças e calabresa, linguiça, enfim. Aí nós temos também a cachaça, né, a pinga, a famosa pinga nossa aqui do Brasil, que é uma herança portuguesa. E nós temos as frutas. Como nós temos muitas frutas que já eram cultivadas no Brasil, que são brasileiras, nós também temos frutas que foram trazidas de Portugal. As mudas, as sementes, né, foram plantadas aqui, hoje são cultivadas aqui, tanto frutas quanto verduras e legumes. Aí, como exemplo, tem a jaca, a fruta do conde, o coco, a manga e a couve, o pepino, a alface, cebola e alho, que são heranças portuguesas, e os condimentos, né, ervas e condimentos para tempero, tá? Então, assim, esses são alguns exemplos de heranças portuguesas. Lógico que a gente não consegue listar tudo, né? São muitas coisas, tá? E aí, pra gente complementar a aula de hoje, a atividade de vocês é bem tranquila, mas é uma atividadezinha de pesquisa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês receberam aí uma tabela, vocês vão receber, né, na atividade, ou quem já quiser ir adiantando pode fazer no caderno. Aqui nós temos, ó, a coluninha dos portugueses, indígena e africano, tá? Então, o povo português, o povo indígena e o povo africano. Vocês vão pesquisar um item de cada um desses e escrever, tá? O que vocês vão pesquisar e escrever? Uma música ou dança que foi herança portuguesa, uma indígena e um africano. Uma festa ou cerimônia que é herança portuguesa, uma indígena e um africano. Um jogo ou uma brincadeira que é herança portuguesa, uma indígena e uma africana. Uma comida que é herança portuguesa, uma indígena e uma africana. E palavras, tá? Uma palavra que é de origem portuguesa, uma palavra que é de origem indígena e uma palavra que é de origem africana. E aí, um de cada só. E aí, colocar aqui na tabelinha, ok? Então, por hoje é só. Me despeço de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Valeu demais e até a aula de amanhã. Um abraço. Fiquem com Deus.